Em nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Alienação Mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade, à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra, em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo, que recebeste no lar anjos tristes no eclipse da razão, conchegai-vos com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos do nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos e refletidamente a perder e que hoje retornam à concha dos nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição ou da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. As palavras de hoje dessa lição são palavras duras, mas palavras que são incessantemente repetidas por diversos espíritos que querem nos esclarecer. A gente já sabe, através do capítulo 14 do Evangelho, uma mensagem linda de Santo Agostinho, eu digo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala: espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando vocês aqui, nós aqui, a gente produz um corpo, entre aspas, através do ato sexual, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir, e todo o vosso esforço deve ser no sentido de fazer o máximo que você puder para aproximar essa alma de Deus. Emmanuel vem dizer hoje para a gente sobre as expiações que são dolorosas, esses casos que a gente visita e que a gente começa a observar, meu Deus, se a gente ficasse adstrito a apenas uma encarnação, apenas essa existência, a gente poderia dizer ou que a injustiça é muito grande, ou poderia até duvidar mesmo da existência de Deus. Ontem, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir num lar muito humilde, muito pobre, e eu uso humilde no sentido da palavra também, porque tanto pai e mãe demonstraram assim, uma força e uma resignação muito bonita, mas ele com os 2 filhos de 5, 2 filhos com uma... esqueci agora o nome, como se fosse uma displasia muscular, acho que é isso o nome, uma doença que os órgãos vão atrofiando. E a gente olha numa criança que o olhar da criança, o sorriso da criança, demonstra que, meu Deus, nessa encarnação, ele não fez nada para estar passando por aquilo ali. E a gente encontra crianças que às vezes passam pela cadeira de roda, que passam por limitações mil, e os espíritos vêm dizendo: olha, o sofrimento não é de Deus, Deus não quer o sofrimento. Se Deus quisesse o sofrimento, ele não deixava a gente inventar, né, a gente descobrir a anestesia, descobrir os antibióticos. Não, todo sofrimento que a gente encontrar, na verdade, está sendo humano. Então, o Emmanuel, ele vem caso a caso, ele vem aqui fazer um rol de exemplos de situações que são expiações compulsórias. A gente teria que ter mais tempo, né, além dos 10 minutos, para poder estar explicando essa situação. Mas o espírito que está com a consciência culpada e crivada de erros, principalmente erros que provocaram muita dor no próximo,
ele chega do outro lado da vida completamente aturdido e sofrendo já as perseguições daqueles que foram suas vítimas, e são levados sim a uma espécie de tribunal que vai fazer com que eles primeiro admitam, reconheçam o erro que praticou e depois vejam o alcance do mal que ele fez, o quanto ele provocou de dor nas pessoas. É claro que isso tem pranto e ranger de dentes. Você vai encontrar companheiros que um dia nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos e pedimos novas oportunidades, mas também vai encontrar companheiros com o coração ainda empedrecido, que fiz e faço de novo. E para esse tipo de pessoa, só uma coisa vai dar jeito. Ele ser aproveitado numa nova encarnação, mas dessa vez uma encarnação bem dura, em que ele, de acordo com a categoria aí dos crimes, das falhas que ele cometeu, ele vai estar resgatando ali, até no próprio corpo físico mesmo, as suas limitações. Porque tudo que a gente faz com o próximo, de mal, a gente também marca também o nosso corpo espiritual, e daqui a pouco a gente traz essas marcas no nosso próprio corpo. Isso é tão complexo de se falar, mas se fosse falar de uma maneira mais vulgar, eu posso aqui garantir, com relação a vários livros confirmando, e muitos espíritos se comunicam com a gente nas nossas reuniões confirmando também. Cada vez que eu, por exemplo, puxo uma arma de fogo e dou um tiro em alguém, eu estou marcando o meu corpo espiritual naquele lugar que eu acertei a pessoa. Eu vou ter até um tempo para tentar reparar o mal que eu fiz. Mas se eu não reparar o mal que eu fiz, essa marca vai vir no meu corpo. Então daqui a pouco, se eu acertei o coração de alguém, é meu coração que daqui a pouco está vindo com problemas graves. Se eu impossibilitei aquela pessoa de andar, sou eu que daqui a pouco estou vindo numa cadeira de roda também com a limitação na perna. Ou se eu privei o pai e a mãe do amor de um filho, tirando a vida do filho, daqui a pouco sou eu que vou estar vivendo também essa experiência de perder um filho aqui na Terra. E a gente vai pensar, mas então o que é isso? É olho por olho, dente por dente? Não, é educacional. Infelizmente, tem coisas que a gente só aprende quando a gente passa pela mesma situação, a gente vê a extensão da dor e a gente começa a ter a consciência de que não deve praticar aquilo de jeito nenhum, porque a dor é muito forte, é muito grande, a gente não deve provocar isso nas pessoas para o nosso próprio bem, porque a gente vai estar, na verdade, condenando o nosso futuro. Então, o Emmanuel ele começa falando do vício, que enquanto esse vício se reflete no corpo, os abusos da consciência, eles seguem para a gente. O vício, o que ele está dizendo aqui no primeiro parágrafo? A pessoa começa a usar uma determinada droga hoje, você já percebe em muito pouco tempo a mudança de fisionomia, o que acontece o que o vício faz com a pessoa. Não é só o efeito da droga também, não. É principalmente o efeito os espíritos que estão viciados, querendo tirar uma casquinha. Não tem como fumar, como beber, como comer diretamente, quer tirar a casquinha de alguém, aproveita daquele que está sendo o usuário aqui. Então, a gente percebe sim, né, a fisionomia, e também com relação a alguns crimes. Tem crime que a pessoa comete e logo em seguida você vê que a fisionomia da pessoa também fica mais embrutecida, muda a fisionomia. Ele está falando, assim como acontece com esse reflexo do vício no corpo, os abusos da consciência ficam estampados na alma. A gente chega do outro lado, né, em perigoso desequilíbrio da mente. E ele vem falando que cada caso que a gente leu, e no texto fica aí à disposição para quem quiser ler de novo. As pessoas que fizeram guerra, as pessoas que aproveitaram da função de legislativo para poder perverter a autoridade, aqueles que estudam o direito profundamente para pegar furos na lei, para poder estar cometendo crime, e principalmente esses que têm mais inteligência. A gente sabe através de Jesus que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, que há muito será cobrado daquele que muito recebeu. Esses, é claro, gente, é uma questão de lógica. Se a gente chega daqui a pouco num mundo em que está tudo a descoberto, esses crimes que eu vou cometendo, eu chego lá do outro lado, todo mundo sabe que eu fiz, todo mundo sabe como eu fiz, por que eu fiz, e com que cara a gente chega. A gente vai receber as acusações, vai receber as perseguições também daqueles que foram nossas vítimas. Ele fala também dos artistas que degradaram o sentimento da multidão, e também de homens e mulheres que trocaram também o templo do lar, acabaram com o casamento em busca de aventuras e depois terminaram no suicídio, na delinquência, enfim. A única terapêutica para eles acaba sendo voltar ao berço
em condições dolorosas através das portas da reencarnação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.